Eventualmente, pode ocorrer, embora não seja em um futuro próximo. No entanto, conforme a NASA reafirmou várias vezes, um dia, sem dúvida, uma pequena luz surgirá no firmamento. Com o passar dos dias, essa luz gradualmente crescerá, aproximando-se cada vez mais, avançando em nossa direção. Todas as guerras travadas, as revoluções históricas, as grandes descobertas e invenções incríveis, assim como os bilhões de pessoas que viveram e morreram, os jovens casais que se sentiam invencíveis e as mentes mais brilhantes, todos estarão frente a frente com o inevitável, ou melhor, com o insaciável. Em um momento futuro, um asteroide poderá se aproximar e acabar com tudo, sem piedade. No entanto, diferentemente dos dinossauros, talvez tenhamos uma vantagem. Anualmente, inúmeros asteroides passam pela Terra, e, felizmente, nenhum deles invadiu o nosso espaço. Mas e se um deles decidir fazê-lo? Deixe-me compartilhar uma história crucial nesse contexto. No ano de 2021, agências espaciais de todo o mundo participaram de uma simulação da NASA sobre o impacto de um asteroide. Durante esse cenário, os especialistas envolvidos aprenderam sobre a trajetória de um asteroide fictício e tiveram que reagir. Nessa simulação, um asteroide hipotético localizado a 35 milhões de quilômetros de distância estava se aproximando do planeta e poderia atingi-lo dentro de 6 meses. A cada dia do exercício, os participantes obtinham mais informações sobre o tamanho, trajetória e probabilidade de impacto do asteroide. Posteriormente, eles precisaram cooperar e utilizar seu conhecimento tecnológico para avaliar se algo poderia ser feito para deter o astro. Surpreendentemente, os especialistas não conseguiram encontrar uma solução. O grupo determinou que nenhuma das tecnologias existentes na Terra poderia impedir o hipotético asteroide de colidir dentro do prazo de 6 meses da simulação. Nesse cenário fictício, o asteroide atingiu a Europa Oriental. No entanto, não se preocupe tanto, pois sabemos que nenhum asteroide atualmente representa uma ameaça à Terra dessa forma. No entanto, estima-se que 2/3 dos asteroides com pelo menos 460 pés de diâmetro, suficientemente grandes para causar danos consideráveis, ainda são desconhecidos. Por essa razão, a NASA e outras agências estão se esforçando para se preparar para essa eventualidade. Bem-vindo ao Tô Curioso, onde hoje exploraremos 6 principais métodos de defesa contra a chegada de um asteroide. Defesa civil, e nossa estratégia principal dependerá inteiramente da trajetória dos asteroides. Pode haver vantagem se soubermos exatamente quando e onde o asteroide atingirá. Uma maneira óbvia é buscar abrigo, como fazemos para desastres como tornados e furacões. Por que não fazer o mesmo para um asteroide? As pessoas poderiam ser evacuadas a tempo e buscar refúgio. Essa seria a solução ideal para asteroides pequenos, e provavelmente funcionaria para asteroides um pouco maiores, como o de 20 metros que explodiu sobre Chelyabinsk, na Sibéria, em 2013, ferindo mais de 1.500 pessoas. Os danos poderiam ter sido reduzidos se as pessoas tivessem se abrigado em porões. Os moradores, pegos de surpresa, não buscaram proteção, resultando em lesões causadas pelo vidro quebrado pela onda de choque do impacto. Mesmo um aviso breve teria sido útil para um impacto relativamente pequeno como esse. Os recursos necessários para defender a cidade seriam muito menores em comparação com os necessários para desviar o asteroide. No entanto, tudo isso depende do tamanho do asteroide. Se ele for grande, o impacto poderá ser catastrófico e até representar um risco global. Não interprete mal, mesmo um asteroide pequeno, como o que atingiu a Sibéria, representaria uma ameaça significativa se caísse numa enorme cidade metropolitana. Quanto maior a cidade, mais difícil seria evacuá-la, correndo o risco de perder muitas mais casas e infraestruturas. Nessas circunstâncias, poderia haver uma pressão para impedir o impacto acontecer, e isso geralmente evoca a resposta e mande as armas nucleares. Vimos isso nos filmes. A ideia de enviar armas nucleares como a solução para os asteroides que se aproximam sempre traz à mente a imagem de um velho general dizendo: "E mandem as armas nucleares." Esta ferramenta, a mais poderosa já criada pela humanidade, é também a mais polêmica. Por muito tempo, ela cativou a imaginação de especialistas na vida real e cineastas, sendo considerada para destruir um asteroide em uma tentativa final de salvar o planeta. No entanto, simulações computadorizadas indicam que um ataque nuclear de último recurso tem uma probabilidade razoável de ser eficaz. Isso é uma notícia fantástica, pois a maioria das outras técnicas potenciais demanda anos, se não décadas, de planejamento. Mas essa opção tem seus prós e contras. É aconselhável usar esse método apenas em situações desesperadas, pois os efeitos colaterais negativos de fazê-lo muito perto da Terra podem ser tão terríveis quanto as repercussões de um impacto em si. Embora tenham sido testados na Terra nos últimos 80 anos, há uma lei internacional que nos impede de testá-los no espaço. Antes de considerarmos essa opção, talvez devêssemos abolir essa lei primeiro. Outra alternativa seria a estratégia conhecida como DART, que envolve atingir um asteroide com uma espaçonave, utilizando o impulso da nave para alterar a rota do asteroide. Essa técnica será testada na missão DART, que mirará a Lua Demorphos, uma lua de um asteroide, com o objetivo de alterar sua órbita. Seria uma alternativa não nuclear para desviar rochas de até algumas centenas de metros de diâmetro.
Além disso, existem métodos como o trator por gravidade, que utiliza a gravidade para alterar a trajetória do asteroide. Isso é uma ação lenta e pode levar décadas para ser concluído, mas, em contrapartida, oferece resultados seguros comparados a outras abordagens. Há também o efeito Yarkovsky, que envolve a alteração do brilho do asteroide ameaçador para permitir que uma força não gravitacional modifique sua órbita ao redor do Sol. Essa técnica depende da luz solar atingindo o asteroide e criando um pequeno impulso que, ao longo do tempo, poderia mudar sua direção. Um método mais futurista é o uso de um laser para vaporizar a superfície abaixo do asteroide, reduzindo sua massa e alterando sua órbita. No entanto, isso exigiria um laser extremamente potente e fontes de energia consideráveis, tornando-se uma opção mais especulativa. Estes são alguns dos métodos que os cientistas estão explorando para proteger a Terra de potenciais impactos de asteroides. Ainda assim, é importante lembrar que, se identificarmos uma ameaça real, nossa resposta também será influenciada pelas reações dos países afetados. Os cientistas continuarão monitorando o espaço e desenvolvendo métodos para desviar essas rochas espaciais antes que elas se tornem uma ameaça real. E você, o que acha desses métodos? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no Tô Curioso para mais notícias e vídeos sobre astronomia.